De Brasília, a gente faz contato direto com o Rio de Janeiro. O Cristiano Pinho já está com a gente. No Rio, a Justiça decidiu suspender o passaporte da vacina, né, Pinho? Bom dia. Isso, Sheila. Bom dia para você também. Bom dia a todos. Decisão do desembargador Paulo Rangel, que argumentou que jamais um decreto pode impedir a liberdade de locomoção de quem quer que seja por não estar vacinado. A obrigatoriedade de apresentação do passaporte da vacina, como ficou conhecida a comprovação de que a pessoa está imunizada, seja pelo Conect SUS ou também pelo comprovante que é entregue no próprio posto de saúde no ato da vacinação, essa exigência começou no início de outubro, quando a Prefeitura do Rio de Janeiro, no início de setembro, perdão, quando a Prefeitura do Rio de Janeiro definiu que alguns estabelecimentos passariam a fazer a exigência dessa apresentação para que as pessoas pudessem entrar nos espaços públicos de uso coletivo. Não afetou restaurantes, bares, mas sim alguns locais como cinemas, teatros, pontos turísticos, e também outros estabelecimentos, mas os principais, assim, que geram muita aglomeração, como os restaurantes, bares e shoppings, eles sequer foram incluídos nesse decreto. Fato é que o passaporte da vacina, ele gerou uma certa discórdia. Alguns políticos, como o vereador Carlos Bolsonaro, até tentaram acionar Ministério Público e Justiça, mas até então não tiveram sucesso. Dessa vez a decisão veio derrubando o decreto, mas a Prefeitura do Rio já disse que vai recorrer por meio da Procuradoria-Geral do município, já que ela não considera que a exigência da comprovação seja um cerceamento ali da liberdade de ir e vir do cidadão, mas sim algo prudente diante de um cenário pandêmico, onde as pessoas podem se infectar e uma pessoa que não está vacinada se torna um vetor ambulante que pode infectar outras pessoas, né? É isso. O Pinho, aliás, eu deveria ter começado falando sobre isso. É que você não é flamenguista, né? Aí, flamenguista. É que você não é Flamengo, e aí pronto, né? Senão a gente já teria começado aqui fazendo uma festa e tal, porque é isso. Mas deu a lógica, né? O Flamengo venceu, vai pra final com o Palmeiras, uma baita de uma final na Libertadores. Conta tudo pra gente. Vitória de 2-0, mais uma vez, 2 gols do Bruno Henrique. Flamengo venceu com autoridade, era o que a torcida estava esperando mesmo, jogando fora de casa, no Equador, um Flamengo que se impôs contra o adversário e, apesar de um sustinho ali, um sustinho aqui, conseguiu uma vitória que, no agregado, fez ali o placar de 4-0. O Flamengo vai com muita moral para essa final no fim de novembro, em Montevidéu, no Uruguai. A gente trouxe na reportagem do Maurício Bastos, depois do jogo, como os bares aqui no Rio de Janeiro ficaram cheios, principalmente na Zona Sul, e o discurso dos flamenguistas, desde o início do jogo, já era o que a gente comentava aqui ontem no jornal, de muito otimismo e pensando na final. Teve até gente dizendo que agora a final já está no papo, porque contra o Atlético Mineiro, que é um rival histórico do Flamengo, seria difícil, mas contra o Palmeiras vai ser muito tranquilo. Esse discurso, ele vem em um momento de freguesia do Palmeiras, essa é a verdade, se a gente analisar o retrospecto recente. Nos últimos 9 jogos, foram 5 vitórias do Flamengo e 4 empates. Então, esse discurso até meio soberbo dos rubro-negros, ele tem fundamento quando a gente olha as estatísticas recentes. O fato é que os flamenguistas já estão de malas prontas para Montevidéu, alguns há muito tempo e outros agora tiveram a prudência de esperar o jogo para se programar. Eu ouvi a reportagem ontem aqui, passagens a R$10 mil para Montevidéu. Eu nunca tinha... Compra para Porto Alegre, pega um carro e vai de carro, porque R$10 mil... Só a passagem? Só a passagem. Quem deixa para comprar em cima da hora vai pagar um valor mais salgado. Por isso que teve flamenguista se antecipando e já há alguns meses garantindo essa passagem, mesmo sem saber se o Flamengo ia chegar na final e se o Uruguai ia abrir as fronteiras para turistas brasileiros até lá. Acabaram dando sorte, porque a previsão é que estejam abertas sim para todos os turistas, e com a Conmebol confirmando o público, os flamenguistas vão poder assistir a partida. Se não tiver público, a tendência é que tenha, como a gente já vem observando, aí os rubro-negros não só vão até Montevidéu para acompanhar essa final entre Flamengo e Palmeiras, fazendo festa nas ruas, como é de praxe dos flamenguistas, mas também podendo ir ao estádio. Deve haver público, né? O estádio Centenário comporta 60 mil torcedores. A Conmebol trabalha hoje com a possibilidade de permitir a entrada de 30 mil espectadores, mas esse número pode aumentar. Aí vai depender do aval do governo uruguaio e, enfim, de como a doença vai
evoluir lá no Uruguai. Agora, essa ideia é bacana, Ellen. Qual a distância entre Porto Alegre e Montevidéu, hein? Pra ir de carro. Ai, eu não lembro exatamente a distância, mas dá umas 8 horas. Umas 8 horas, Porto Alegre, Montevidéu, a viagem. Dá pra encarar. Não, e é um passeio, eu sou suspeita, mas é um passeio muito legal de se fazer. Você vai passar ali pelos Pampas, é bonito, pode voltar pela reserva do Taim, que é muito bonita. Então é um passeio muito bacana. 800 quilômetros, é isso, 8 horas, 800 quilômetros, Dá mais, né? 800 quilômetros. A estrada é duplicada? Como é que é? Tem uma parte da estrada que é duplicada, mas na verdade eu acho que você pega a duplicada, se não me engano é depois do Porto de Rio Grande, é uma coisa assim, posso estar errada agora, faz um tempinho, a última vez que eu fui. Mas no Uruguai as estradas são muito boas, são bem melhores do que aqui. No Uruguai as estradas são muito boas. Fica a dica, hein? Olha aí, vai de carro, vai vendo as vaquinhas lá nos Pampas. É isso, abastece, porque vai ter um bom período que você só vai ver vaquinha. Já tive essa experiência de não abastecer, então não recomendo. Fica a ideia. Se a passagem para Porto Alegre tiver um pouquinho mais barata, fala, Pinho. Teve um ouvinte que a gente conversou, trouxe até ontem na programação, que fez isso. Ele já tinha garantido passagem, só que teve mudança de data, ele precisou tentar mudar ali com as companhias aéreas a data do voo, não conseguiu, e aí gastou mais um dinheiro agora com passagem de ônibus, e ele vai assim, vai sair do Rio para Porto Alegre, de Porto Alegre continua a viagem até chegar em Montevidéu. Vai ser uma grande final. Se fosse semana que vem, o Flamengo seria o franco favorito, mas tem 40 dias ainda. Tanta coisa pode acontecer, né? Mas tem o Renato, né? Tem o Renato, né? E o Renato para esses gremistas, viu? Estátua e tudo mais. Vocês são cegos. Pinho, abraço para você, parabéns aos flamenguistas, até amanhã. Abraços.